bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento e relata a saída do povo de Israel do Egito. Mas não só a saída do povo, né? Êxodo começa com a história dos maiores profetas, Moisés. Moisés nasceu na casa de escravos, hebreus, no Egito, mas quando a filha de Faraó encontrou num cesto no rio, normalmente os cestos eram cestos de junco assim, ó. Então foi num cestinho que a mãe de Moisés decidiu colocar ele no rio, e a filha então de Faraó vai acabar encontrando Moisés nesse cesto de junco. E nesse encontro, ela decidiu criar o menino como seu filho, né? E criou como um príncipe. Depois, quando Moisés já tinha 40 anos, Moisés matou um exaltor egípcio que espancava um escravo hebreu e teve de fugir do Egito para preservar a sua vida. Ele foi para Midian, e em Midian conheceu Zípora, casou-se com ela e passou a trabalhar para o seu sogro como pastor do rebanho do seu sogro, Jetro. Posteriormente, o Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente e ordenou que retornasse ao Egito, e por intermédio de Moisés o Senhor enviou 10 pragas, sendo que a última dessas pragas foi a morte dos primogênitos, e convenceu o faraó a liberar os hebreus. Naquela noite, quando o anjo da morte passou pelo Egito, passou de largo pelos primogênitos hebreus, e aquela foi a primeira Páscoa. Páscoa significa passar adiante. Essa Páscoa foi instituída nessa noite, que o anjo da morte, enviado por Deus, percorreu a terra do Egito, matando todos os primogênitos egípcios, mas a morte não entrou em nenhuma casa hebreia que tivesse obedecido às instruções de Deus. Isso é, passado o sangue nos umbrais da porta. Na primavera, assim, de cada ano, se comemora a Páscoa. Esse é um dia especial e consagrado para lembrar os israelitas da libertação da escravidão do Egito. Com o passar dos séculos, a Páscoa mudou e envolve um período de festividades e um ritual, e uma refeição ritual. Nessa Páscoa também Jesus instituiu, durante a festa da Páscoa, a Santa Ceia, onde ele tomou o pão, que era o pão sem asmo, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, e depois pegou o cálice, que normalmente eles bebiam, e disse que o cálice representava o seu sangue, celebrando assim uma nova aliança. Então, a Páscoa é algo importante no livro de Êxodo. Nós vamos encontrar a instituição dela. E vamos ler acerca da Páscoa. Essa é a última praga, não é, que vai vir sobre o Egito. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês vos será o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Esse aqui é o ano religioso. Ele começa no mês de Abide, que é o início do ano religioso. Existe o ano civil, que começa no início de setembro, com a festa de Yom Kippur, o dia da expiação, Levítico 16. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para a sua casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o quais tomareis das ovelhas ou das cabras. O que nós percebemos é que o cordeiro tinha que ser sem mácula, ou seja, não podia ter nenhuma manchinha no cordeiro. Deveria ser macho, deveria ser de 1 ano, ele deveria ser escolhido, ele seria sacrificado, e depois de sacrificado deveria ser comido.
e tipificava tudo isso o Cordeiro de Deus, Cristo sem mancha, sem pecado. Cristo macho, claro, é do sexo masculino, Jesus era homem. O cordeiro, a idade do cordeiro, aqui deveria, nesse caso, desses cordeiros, eles eram de 1 ano, mas no caso de Cristo, né, ele deu a sua vida bem jovem ainda, 33 anos de idade. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento de congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. O sangue seria sinal de proteção. O sangue ainda seria um sinal de defesa. Também era um sinal de livramento. Era sinal também de aceitação, de obediência, de fé, de esperança, de submissão, um sinal profético. O sangue nos umbrais era o sinal da Páscoa. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Eles deveriam comer da carne com pães asmos, pães sem fermentos, com ervas amargosas a comerão. As ervas amargosas, muitos veem que era para lembrar o amargor da escravidão. Então, todos os anos, quando ele comesse as ervas, eles lembrariam. O pão sem o fermento, pães asmos, era considerado que o fermento, às vezes, era coisa podre da massa. Então, a pureza dos pães, não é? E a carne do cordeiro. Não comerão dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis para amanhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, vossos sapatos aos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer o cordeiro naquela noite, já com o cajado, com as sandálias, com as vestes, pronto para partir, porque realmente vai chegar a ordem de Faraó para que eles partam. Não é? O ato de comer dessa forma indicava também um ato de fé, para crer que eles iriam sair livres para a terra prometida. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Nós já falamos que durante as pragas, desde a praga de transformar água em sangue até a morte dos primogênitos, em todas elas revelam a ação de Deus como Senhor da terra e juízos de Deus sobre os egípcios, não é? E aqui está claramente dizendo: eu passarei essa noite pela terra do Egito, verso 12, 12, 12, e desde os homens até os animais, sobre todos os deuses dos egípcios farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A marca do sangue, o sinal do sangue, sinal, como nós chamamos, de proteção, de defesa, de livramento, de aceitação, de obediência, de fé, de esperança, submissão. O sinal profético apontava para o sangue de Cristo e o sinal da Páscoa, não é? Não ferir a terra. E esse dia vos será por memória. Note que seria um dia memorial a Páscoa. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Eles deveriam celebrar todo ano. 7 dias comereis pães asmos, é chamado a festa dos asmos, né? Na Bíblia. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha a importância de manter a pureza do pão asmo, né? Se alguém violasse, seria cortado de Israel.
E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia, por uma semana. Tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é celebrada exatamente junto com a Páscoa, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, na segunda semana à tarde, comereis pães asmos até o 21 do mês à tarde, por uma semana, a festa dos asmos. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Está vendo? A pureza do ato deveria se manter com pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então eles deveriam sair, escolher o cordeiro, nós já dissemos, o cordeiro tinha que ser sem mácula, macho, de 1 ano de idade, deveria ser escolhido, né? Então tomai um molho de isopo é uma espécie de uma planta, e molhai no sangue que estiver na bacia. Então, uma vez imolado o cordeiro, o sangue corria, pegaria esse isopo, né, que é uma espécie de uma planta, que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, o sangue. Eles deveriam colocar nas vergas da porta, que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Eles deveriam também ficar dentro de casa, com a porta fechada, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará diante aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Páscoa é exatamente isso, significa passar adiante. Quando ele visse a marca, passaria e não deixaria o destruidor entrar em vossas casas. Portanto, guardai-vos isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Deveria ser guardado como estatuto perpétuo para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. A Páscoa era uma espécie de culto, de adoração a Deus. E acontecerá que quando vossos filhos disserem: que culto é esse vosso? O que vocês estão fazendo? A Páscoa era um memorial. Era para eles lembrarem, ensinarem os atos libertadores de Deus quando tirou Israel do Egito. Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Está vendo? Juízo e livramento. Então o povo inclinou-se e adorou. O povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. A Páscoa foi algo ordenado pelo próprio Deus. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, até o primogênito de Faraó foi ferido, sentava-se em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, a todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Que coisa terrível aconteceu na terra do Egito, não é? Por causa da dureza do coração de Faraó. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meu povo, tanto
vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Agora, o próprio faraó mandou eles embora. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tem dito, e ide abençoai também a mim. Pede o faraó, até parece que está se convertendo aqui, pede que o abençoe, não é? E os egípcios apertavam o povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Quando houve aquela matança, aquela mortandade, os próprios egípcios queriam que eles fossem embora. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas suas vestes sobre os seus ombros. Está vendo? Antes que levedasse, não era para levedar, porque eles iam sair apressadamente. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouros e vestes. Agora os egípcios querem que eles vão embora, quando eles pedem, os egípcios vão dar de tudo, presta atenção. E o Senhor deu graça ao povo, e em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e despojaram os egípcios. Eles foram dando para o povo ir embora logo, antes que o Egito ficasse todo destruído. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cidade de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente os varões, sem contar os meninos. 600.000 homens, que coisa! A família de Jacó que chegou no Egito com 70 almas, agora era só os homens, 600.000 de pé, somente os varões, sem contar os meninos e as mulheres, não é? E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Uma mistura significa que alguns egípcios vão optar para ir com Moisés. E cozeram bolos assos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararem a comida. Mas o ponto tinha que ser sem levedar mesmo, né? Sem fermento. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12:40 diz que foi 430 anos. Deus já havia dito a Abraão, sabe, porém, que a tua descendência será peregrina, e Deus tinha dito que seria 400 anos, não é? Aqui diz Gênesis 16:13. Então disse Abraão, saiba-se certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lhe-ão e afligi-lhe-ão 400 anos. Aqui 400, 430, não é? Os 400 anos não era exatamente 400. Deus mostra que ele sempre dá um espaço aqui, ó. 430 anos, e aconteceu que passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Os exércitos do Senhor. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. A Páscoa é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Note que era algo que eles deveriam observar, guardar em todas as gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, essa é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerão dela. Essa é a condição para que os estrangeiros participassem da Páscoa. Tinha que ser circuncidado, não é? Tinha que também buscar pureza. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levedado daquela carne, fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Nenhum osso poderia ser partido. Assim como nenhum osso de Jesus foi partido na cruz. Salmo 22 fala disso, mas a razão é que não podia se quebrar nenhum osso do cordeiro. Toda a congregação de Israel o fará,
Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho, então chegará a celebrar, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A Páscoa estava reservada para aqueles que tinham o pacto da circuncisão. Nenhum incircunciso poderia participar dela. Numa mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Deus não faz exceção de pessoas, não é? Nenhuma lei haja entre o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Obediência é uma bênção, eles fizeram exatamente. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo seus exércitos. Eles vão partir aqui da terra do Egito para a terra prometida, não é? Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito e todo que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Deus queria que todo primogênito de Israel fosse ofertado a ele, para lembrar também a morte dos primogênitos dos egípcios. Então, o primogênito agora seria todo de Deus. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado, eles não deveriam comer. Hoje, no mês de Abide, vós saís. E aconteceu que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto esse mês. Então a Páscoa era um sinal perpétuo. Em todos os anos, eles deveriam lembrar a Páscoa e fazer esse culto. 7 dias comerás pães asmos. Por 7 dias comerão, e ao 7º dia haverá festa do Senhor. 7 dias comerão, e o levedado não será contigo, nem ainda o fermento será visto em todos os teus termos. Não podia ter nem sequer fermento na casa. E naquele mesmo dia fará saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Eles deveriam fazer, ensinar seus filhos, dar a razão porque da Páscoa. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então a lei do Senhor deveria estar diante deles, diante dos seus olhos, ao celebrarem a Páscoa, não é? Estarão aqui, diz que deveria estar diante dos olhos deles, seria um sinal sobre tua mão e por lembrança em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Os judeus normalmente usam uma espécie de filactérios que eles põem no braço, com uma caixinha, e às vezes também põem entre a testa aqui, para lembrar esse dia, e está baseado aqui. É um sinal por lembrança entre os teus olhos, esteja em tua boca, porque com mão forte o Senhor tirou. Então eles enrolam também no braço, para lembrar o braço de Deus. Portanto, tu guardarás estatuto a seu tempo, de ano em ano. A Páscoa deveria ser lembrada, guardada, todo ano, para eles lembrarem. Houve anos que eles não festejaram, mas eles deveriam fazer. Também acontecerá quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, não é que o Senhor tinha dado a eles, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiverem, os machos serão do Senhor. Seriam todo o primogênito dos animais consagrado ao Senhor,
bem como dos homens, os primogênitos seria consagrado. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás como cordeiro, e se não os resgatarem, cortar-lhes a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Então, todo primogênito pertencia ao Senhor, e para que eles não entregassem tudo no templo, eles resgatavam, eles davam dote ao templo e tiravam o menino. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunta dizendo, que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Quem tira é Deus. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos e de tudo que abre a madre. Porém, a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Eles deveriam resgatar, dando muitas vezes uma oferta ou algo que eles ofereciam no templo. E será por sinal sob tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito. Novamente, sinal na mão que eles punham, no braço, e nos olhos que eles iam pôr, para lembrar que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Verso 17, capítulo 13. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Deus poderia ter levado pelo caminho dos filisteus, mas não o levou, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Parece que passar o território de filisteus ainda era pior, porque eles iam ver a guerra e iam desanimar. Deus queria levar eles calmamente pelo deserto, para eles terem comunhão com Deus. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subir os filhos de Israel na terra do Egito armados. Eles vieram, não é? Deus os fez vagar próximo ao Mar Vermelho, e tomou Moisés os ossos de José consigo. Ah, que bênção, né? José deu ordem aos filhos de Israel para que não deixasse os seus ossos ali, para que levasse, não é? E eles vão fazer, no capítulo 13, 19, o próprio Moisés tomou os ossos de José consigo, porquanto havia estritamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos. Quando nós estudamos Gênesis, capítulo 50, nós vimos exatamente isso. 50, verso 24. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e farei subir dessa terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. No Hebreus, capítulo 11, diz que José, perto da morte, deu ordem acerca dos seus ossos, para que os filhos de Israel levassem os ossos dele embora, não é? Então, várias passagens, Gênesis 50, 24, fala disso. Hebreus, capítulo 11, foi escrito mais tarde, verso 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E agora, Êxodo 13, 19, tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia estreita juramento aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco, né? Moisés apareceu uns 300 anos depois de José. 300 anos depois de José, nos aparece Moisés, não é? Mas ele vai cumprir o que José falou. Então, o funeral de José levou aí uns 300 anos. Certamente Deus vos visitará, fazer, pois, subir daqui os meus ossos. Assim, parti de Sucote e acamparam-se em Etã,
a entrada do deserto. Eles estão indo ao caminho do Mar Vermelho. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de fogo, para os guiar pelo caminho, e de noite, de dia numa nuvem, não é? De dia numa coluna de nuvem, numa nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo. No deserto é um calor tremendo. Então, de dia, Deus fazia uma sombra. Por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E à noite? A noite é um frio tremendo, era para se aquecer, então vinha uma coluna de fogo, né, que alumiava e caminhava de dia e de noite. De forma, olha só, a coluna de fogo tinha dois objetivos. Um, aquecer o povo, e segundo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Até de noite eles podiam caminhar por causa da coluna de fogo. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Todo o tempo, desde a saída do Egito, até o dia que eles entraram na terra prometida, a presença de Deus esteve nessa coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. E essa nuvem de dia, principalmente a coluna de fogo de noite, vai iluminar o caminho de Israel na travessia do Mar Vermelho. E a coluna vai impedir que o exército faraó chegue, de forma que o fogo alumia o caminho dos filhos de Israel, mas do lado dos egípcios há trevas. Amém? Com isso nós vimos a instituição da Páscoa, a saída do povo de Sucote para o Monte Sinai. Vemos a proteção de Deus, essa coluna que está de nuvem durante o dia, mas a coluna de fogo à noite, a presença de Deus, algo maravilhoso. Vimos essa instituição da Páscoa, a saída, eles vão caminhar. Próximo capítulo, capítulo 14, nós vamos falar a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, bem como no capítulo 15, o cântico de Moisés e Miriam dançando com as mulheres, também as águas amargas. Com isso nós terminamos o capítulo 12 e 13 de Êxodo, a instituição da Páscoa e a saída do povo de Israel do Egito. Amém? Deus abençoe a todos vocês, divulgue o nosso canal, Pastor Eugênio Piacentini. Se tem sido de bênção, mande esses vídeos pelo WhatsApp para os membros de vossa família. Que Deus vos abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco e o amor de Deus, nosso Pai. Deus vos abençoe. Amém e amém.